Agora, Elivaldo, vamos falar agora do agronegócio, né, Elivaldo? Você fez uma cobertura hoje a respeito desse assunto, fez uma reportagem que nos dá uma dimensão das dificuldades que o setor vai viver com o Covid-19. É um problema de grande dimensão, porque não atinge apenas e tão somente o interesse, digamos assim, do capital, o interesse dos produtores, aqueles que estão investindo ali o trabalho, o suor e até o seu dinheiro. É além disso, porque quando se fala em agronegócio, se fala em segurança alimentar, que em momentos de crise é uma coisa assim fundamental para a sobrevivência da sociedade. Mas este setor está enfrentando dificuldades, principalmente aqui no Piauí, onde está em curso a colheita de uma safra que promete ser recorde no estado, Joelson. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. A colheita de grãos está em andamento no sul do Piauí. A expectativa é de safra recorde, superior a 4,5 milhões de toneladas. Mas a pandemia do coronavírus preocupa produtores e ameaça o escoamento da safra. O presidente da AproSoja Piauí anunciou medidas adotadas nas fazendas para a colheita de grãos não parar. A preocupação agora é com a saúde de operários, os homens de campo que realizam a colheita da safra. Com essa preocupação com as pessoas e com a preocupação em não poder deixar faltar o alimento nos supermercados e nas mesas de cada família, continuamos nosso trabalho com bastante cautela. Fechamos as porteiras, recomendamos aos funcionários a utilização e higiene pessoal, o não compartilhamento de objetos e uma série de medidas importantes para vencermos essa luta. Outra preocupação dos produtores é a logística, relacionada, por exemplo, ao transporte da produção e de insumos necessários ao funcionamento das fazendas. As medidas restritivas são importantes e necessárias, mas algumas podem inviabilizar o agronegócio no sul do Piauí. O alerta é do engenheiro agrônomo Rafael Macho, que é dirigente da AproSoja Piauí. Nenhuma fazenda tem capacidade de armazenagem de 100% da produção. Essa produção precisa ser colhida, precisa ser destinada. Não se trata de uma questão apenas econômica, mas também de segurança alimentar e de saúde das pessoas. Já visto que a soja é a principal fonte primária de proteína para o mundo. Então isso tem que a gente espera que se respeite essa preocupação com as atividades essenciais, especialmente pelos governadores, pelos prefeitos, garantindo a logística, garantindo o funcionamento dessas atividades essenciais, entre elas a produção de alimento, o transporte, para que a gente possa passar por esse momento da melhor forma possível. Elivaldo, o agronegócio que inclusive já é muito acostumado com regras, normas e protocolos, porque lida com equipamentos de última geração, lida com agrotóxicos, né? Lida com uma série de questões de insumos. Verdade. Que exigem esse tipo de manipulação cuidadosa. Vai se adaptar facilmente a essas questões. Mas, claro, tem a logística, Elivaldo, e isso preocupa, né? Trabalha com, por exemplo, importação de insumos, exportação da safra, já que vende tanto no mercado local como também no mercado internacional. Agora é um momento de extrema dificuldade. Não é possível ainda medir as consequências da pandemia no agronegócio, no campo, mas seguramente terá um efeito significativo. O importante é que a safra que está em processo de colheita seja escoada, chegue ao mercado para ser processada, o que for possível ser processado e, claro, uma parte que vai, às vezes, até direto para o consumidor. O importante é que essa segurança alimentar seja essencial ou garantida para a população que tanto já vai precisar desse item aí fundamental para a própria sobrevivência. Tá aí, então. Elivaldo, vamos falar aqui a respeito da reunião que o governador teve, a respeito do tema, né? Tem uma foto, inclusive, da reunião do governador, tratando a respeito dessas questões. É a reunião que aconteceu na companhia aí de Florentino Neto, secretário estadual de saúde, Alisson Barcelar, o secretário de Fazenda. Rafael Fonteles. Então, estavam todos participando dessa videoconferência dos governadores do Nordeste e lá tiraram desse encontro, né, que aconteceu ontem, uma deliberação,
né? Uma decisão. Primeiro, vamos falar sobre esse momento, né? Reuniões agora só nesse modelo aí, né, Lídia? É um modelo que é adotado aí por todas as instituições. Hoje mesmo a Lídia postou na coluna lá do tempo da Cidade Verde.com que a Câmara Municipal de Teresina também adotará o plenário virtual a partir de amanhã para suas sessões ordinárias. O certo é que esse encontro aqui, que nós registramos há pouco, do governador, ou dos governadores da região Nordeste com o presidente da República, tratou aí de temas que são urgentes e que precisam aí já de iniciativas imediatas, no curtíssimo prazo, o que resultou nesse entendimento narrado agora há pouco na reportagem do Délio. E temos aqui também, vamos para resumir as informações. Foram destinados aí 85,8 bilhões, ou serão destinados 85,8 bilhões para os estados, 8 bilhões para a saúde, 16 bilhões para o Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Agrivaldo, até abra aqui um parêntese. Esse dinheiro aqui não é um repasse obrigatório constitucional? É sim. Agora, ele vem sendo corroído em razão da crise econômica, extra-coronavírus. O coronavírus vai aprofundar essa crise na economia. Mas o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, já vem sendo bastante corroído em função da atividade econômica em baixa, porque ele é formado por impostos que são arrecadados na economia. Se esses impostos estão lá embaixo, a arrecadação diminui, é claro que repercute na formação do fundo. Então, já vem sendo bastante prejudicado esses repasses. Assim, o governo federal, a União, sinaliza para essa liberação de 16 bilhões, exatamente para compensar essas perdas. E 2 bilhões aí para assistência social, é o que está dizendo aí as informações da reunião do encontro dos governadores com o presidente. 40 bilhões, operações de crédito. Essas operações de crédito seriam empréstimos, é isso? É verdade. 40 bilhões, eu diria assim que é para... através dos bancos públicos, estabelecer aí regras para financiamento de estados e municípios que para acesso a crédito. Já essa de renegociação de dívidas, não. Estados e municípios com dívidas terão aí essa margem de 9,6 bilhões para fazer essas negociações. E os 12,7 já é de suspensão de dívidas. Entendi. Então tá, 9,6 bilhões de renegociação das dívidas e 12,7 de suspensão de dívida. Significa que eles não precisam pagar a dívida, é isso? É verdade, está até nesse limite aí, desse total para o Brasil. Então, cada estado, cada situação. Por exemplo, o Piauí, comparado aí com os estados do sul, por exemplo, do centro-sul, ele está muito diferente. O Piauí, ele praticamente, o endividamento do estado é reduzido. Então, ele não tem assim, grandes dívidas, então, a saldar em relação a estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que estão falidos, até São Paulo mesmo, da mesma forma como renegociações de dívida. Então, essa matéria aí tem interesse, mas não tanta importância assim para o Piauí, devido aos empréstimos que estão em andamento, não estão ainda concretizados. Então, o Piauí tem uma relação muito boa em relação à arrecadação e dívidas, e comprometimento dessa arrecadação com dívidas, não atinge muito. Aliás, Joelson, eu conversei hoje pela manhã com o deputado federal Júlio César Lima, que é o coordenador da bancada nordestina na Câmara e no Senado, e ele, que é muito ligado a números, alertou para o seguinte aspecto. Desse recurso aí anunciado ontem pelo presidente Bolsonaro, é preciso agora o próximo passo, a definição de critérios, porque deles, Joelson, somente o FPM e o FPE têm critérios definidos. Critérios definidos para o repasse, para estados e municípios, 0,6, 0,5, 1, enfim. Os demais recursos não têm ainda um critério definido. Por exemplo, o dinheiro para a saúde, como é que vai ser a distribuição para os estados? Essa pactuação de dívidas, como é que vai se dar na prática para os estados? Porque tem estado que tem dívida maior, outro tem dívida menor, outro tem uma estrutura de saúde mais precária, outro tem menos precária. Então, é preciso que o próximo passo já seja a definição de critérios para a distribuição desses recursos. Olha, é problema atrás de problema, né, num momento como esse. Verdade. Bom, vamos torcer para que todos esses recursos e medidas sejam todas efetivamente canalizadas aí para o Covid-19, para resolver esse problema que assusta o Brasil, mas que, claro, vamos superar.